Olá, seja bem-vindo ao Podemos Debater, o podcast que contrasta diferentes perspectivas e pontos de vista. Eu sou a Bianca. E eu a Juliana, e hoje vamos falar sobre um tema um pouco especial, sobre a diferença entre o Corpo Nacional de Escutas e o AEP, ou seja, a Associação de Escuteiros de Portugal. E para esta conversa temos aqui a Maria e a Laura. Sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo convite. Muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Laura, vou começar por ti. Tu disseste-nos que entraste no escutismo com 6 anos e que já acompanhavas o grupo por causa da tua irmã. O que é que te marcou neste início no escutismo? Porquê é que quiseste entrar? Bem, a minha irmã entrou 3 anos antes de mim, porque eu ainda infelizmente não tinha a idade necessária, e eu e o meu pai íamos sempre a buscá-la e pô-la aos escuteiros, então eu acabava sempre por ficar lá um bocadinho, ver como é que as coisas eram, e acabei por ir ganhando assim o bichinho, fazia parte, ia aos eventos que eles organizavam. Isso fez-me ficar logo bastante próxima do grupo, que eu fiz parte do grupo 40 de Palmela, e isso fez com que eu tivesse a oportunidade de acompanhar já de uma forma mais perto e percebi logo que me identificava bastante, gostava bastante do movimento e queria fazer parte quando pudesse. Qual é a idade mínima para ingressar no teu agrupamento? Olha, eu acredito que seja 7 anos ou 6. Okay. É aí entre essa idade. Eu acho que depois, quando a criança demonstra interesse em entrar, também faz parte do próprio grupo perceber se a criança já tem idade suficiente, já tem as capacidades suficientes para fazer parte, porque algumas crianças, nem todas são iguais, muda de criança para criança e às vezes precisam de um acompanhamento diferente, e é sempre a questão de fazer essa avaliação para perceberem se entre os 6 ou os 7, acho eu. Faz sentido. E quando uma criança entra, ou seja, entra para que secção? Como é que vocês chamam isso? Nós chamamos divisões. Okay. Sim, a primeira divisão, quando entra em criança, podem entrar em qualquer idade, claro, mas quando entram então em criança entre os 7 e os 10 anos, entram na alcateia, que são os lobitos. Fofo. Muito queridos mesmo. Maria, no teu caso foi assim mais tarde, entraste com 15 anos no escutismo, depois assim de uma atividade que tiveste com as tuas amigas. O que é que te cativou nessa atividade que te fez dar aquele clique de dizer eu quero ir agora para o escutismo? Eu quero ser escuteira. É assim, nessa idade eu até acho que nós gostamos muito de fazer o que os nossos amigos também fazem. E a atividade em si foi mais uma cerimónia, que foi a cerimónia de promessa, que é quando há a troca de secção e, portanto, recebem o lenço da outra cor, ou então, se estiverem a entrar no escutismo, recebem o lenço da cor respectiva dessa secção. No caso, foi os pioneiros, a nossa amiga estava a fazer promessa para a secção dos pioneiros, e eu, toda a festa, todo o convívio, o ambiente em si, achei mesmo fascinante e identifiquei-me, como a Laura estava a dizer, com o movimento, e depois, em conversa com a minha família também, porque muitos elementos da minha família, especialmente as minhas tias maternas, tinham sido escuteiras, e vai em frente, eu fui. E as tuas tias já tiveram essa experiência no escutismo e já te tinham dado algum conselho sobre o escutismo? Ou já tinham falado acerca das experiências? Não, já tinham falado sim das experiências delas, disseram que a minha mãe nunca quis ir, mas que elas sim, que gostaram muito, que é um grande empurrão para a vida também pessoal, a nível da vida pessoal, e confirmou-se. E mal quando tu entraste nos escuteiros, sentiste logo em casa? Sim. Até porque no agrupamento em que eu me inscrevi já conhecia algumas pessoas, então facilitou um bocadinho ali a integração. A integração, exatamente. Laura, e no teu caso tu contaste-nos que as atividades são feitas pelas pessoas, pelos escuteiros em si, não tanto pelos chefes, os chefes coordenam. Qual é que foi aquela atividade que é mais especial para ti, que tu tens na memória por teres organizado? Imensas. Foram muitos anos de escutismo e realmente existiram bastantes atividades que eu organizei que me ficaram na memória. A primeira que me lembro foi... Veio à cabeça a primeira. Sim, a primeira que me veio logo à cabeça foi uma viagem que nós fizemos a Évora, e na altura eu estava na tribo de escuteiros, ou seja, dos 10 aos 14 anos, eu devia ter uns 13, 14 anos, e organizei com as minhas amigas, porque pelo menos no meu grupo, as patrulhas são unissex, ou seja, divididas de rapaz e rapariga, e nós tínhamos uma patrulha só de meninas, que era a patrulha Raposa, e nós então decidimos, olhem, vamos a Évora, vamos fazer, depois, claro que nós lá, normalmente as nossas atividades fazemos jogos de vila, caminhadas pela vila, ou seja, nós escolhemos um sítio de Portugal ou fora, claro, na altura era mais fácil dentro de Portugal, claro, e nós acabamos por escolher um sítio para conhecer, e nós decidimos conhecer Évora, e foi muito giro irmos todas nos nossos 13 anos, só com o nosso chefe conhecer, foi mesmo muito, muito marcante para mim. E no teu caso, Maria, que atividade é que ficou-te mesmo marcada?
A minha foi um acampamento que nós fizemos aos Picos da Europa, 10 horas de autocarro. Foi um acampamento de uma semana, foi o acampamento de fim do ano escotista, portanto foram todas as secções e foi mesmo muito, muito, muito giro. E essa atividade era preparada por vocês, como eles, ou havia alguém que preparava as Não, atividades maioritariamente quem preparava as atividades eram os chefes. Claro que nós colaborávamos com eles, mas era o chefe de cada secção, os chefes, no caso, que preparavam as atividades, maioritariamente, sim. E o dinheiro, imagina, vocês quando vão às atividades há sempre um certo dinheiro que se gasta, quer seja na viagem, quer seja nos custos de alimentação que podem vir a ter lá. Vocês faziam alguma angariação de fundos antes de ir para essas atividades? É assim, nós fazemos angariações de fundos, eu diria, durante todo o ano escotista e é sempre uma ajuda para todas essas atividades que organizamos. Não sei se com vocês também é assim. Nós também angariamos, sim. Depende muito da atividade em si, eu acho. Nós, por exemplo, venda de calendários, canetas... Pão, bolos, não. Não, no meu agrupamento não. E no teu, não tinha? Tínhamos bolachinhas, nós fazíamos bolachinhas. Nós juntávamos todas na casa de uma e era uma tarde a cozinhar bolachas e depois íamos vender as bolachas por Palmela, era muito giro. Maria, no teu percurso há um momento que tu destacas um pouco como único, que é a tua promessa enquanto pioneira, na qual tu recebeste o teu lenço azul, e receber um lenço não é uma coisa fácil, há uma tarefa árdua, porque antes de recebermos o lenço há todo um processo. Como é que foi? Qual é que foi esse sentimento quando tu sobes normalmente a um altar, da igreja, para receber o teu lenço azul, que é esforço, que vem do teu trabalho e esforço ali nos escoteiros? Para mim foi gratificante porque lá está, eu entrei nos escoteiros precisamente depois de assistir a uma cerimónia de promessa e foi uma decisão que também partiu de toda a cerimónia, tudo o que eu experienciei antes de entrar propriamente nos escoteiros. Mas antes de entrar eu não sabia qual era o processo que levava a então receber o lenço. Eu pensei, honestamente, que toda a gente poderia receber o lenço, não sabia que havia todo um processo por trás e quando entrei percebi que não, então para mim foi gratificante conseguir atingir esse objetivo que eu tinha desde o início, sempre. E qual é que foi esse processo? Podes-nos explicar um bocado? Ou seja, como é que se recebe um lenço? O que é que se tem de fazer, no teu caso? Assim, nós tínhamos várias provas... ou seja, que nós fazíamos ao longo do ano escotista e os chefes iam aprovando ou não. Ou seja, nós estudávamos para uma certa prova, quando achávamos que estávamos prontos, íamos ter com os respectivos chefes da secção e eles avaliavam se estaríamos a completar essa prova ou não. E ao fim de X provas, então achavam que estávamos prontos para... E havia sempre uma conversa antes da cerimónia para sabermos se realmente íamos cumprir então essa promessa ou não e ganhar o lenço. E está aqui o lenço, até podes mostrar. o dito lenço da Maria. E no teu caso, Laura, como é que funciona o processo de receberes o lenço? É a mesma lógica? A vossa cor é diferente. A vossa cor é diferente. Sim. A cor do meu lenço é o amarelo e o cerise, que tem a ver então com as cores mesmo da Câmara Municipal de Palmela. Sim, na AEP todos os lenços têm a ver, as cores têm a ver então com o sítio a que pertence o grupo. No meu caso, para termos direito ao lenço, quando a pessoa, lá está, como no nosso lenço não muda, o lenço dos CNE vai mudando à medida em que eles vão evoluindo de secção para secção. No meu caso é diferente, nós temos sempre o mesmo lenço, ou seja, nós adquirimos o lenço quando fazemos a promessa, ou seja, em cada divisão nós temos etapas, que basicamente nós temos um caderno de progresso com vários desafios, por exemplo, a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. No caso dos lobitos, eles têm o lobito primeira estrela, o lobito segunda estrela e o lobito alerta, que é o máximo que eles podem alcançar, e depois também temos as especialidades, que é quando um escoteiro decide especializar-se numa coisa específica que tenha um interesse. Pronto, e na caderneta está então todos os desafios que precisam de cumprir para conseguir concluir a etapa ou as especialidades, exatamente. E pronto, e quando um escoteiro que não tem lenço ainda, que não fez ainda a sua promessa de escoteiro, completa a primeira etapa, faz então a promessa e ganha o lenço. Depois, quando faz as restantes etapas, mesmo nas próximas divisões, temos a cerimónia de primeira etapa, de segunda etapa e ganha o distintivo, mas pronto, o lenço já o tem, fica. Sim, só que depois quando, por exemplo, passam da Alcateia para a tribo de escoteiros, quando fazem então a promessa na tribo de escoteiros, já vem o padrinho, já coloca o BP, que é o chapéu de escoteiro, pronto, mas o lenço realmente não muda, é sempre o mesmo. É interessante as diferenças. Também não sabia. Eu, por acaso, nas outras secções não tenho noção, mas nos pioneiros nós ganhamos o lenço logo na cerimónia de promessa e o chapéu do BP também.
e vai lá o padrinho ou madrinha, que no meu caso, por acaso, foi a Laura, colocar o chapéu, sim. Sim, mas as etapas, eu acho que as etapas é uma forma super natural de fazer com que o escoteiro se desenvolva mesmo quase sem perceber. Por exemplo, é muito giro, porque, por exemplo, na Alcateia os desafios é, por exemplo, levar um lanche para partilhar com os restantes lobitos, parecendo que não, acaba por ensinar a importância da partilha, desde que são crianças, depois vão crescendo, acabam por ser como se trata de uma insolação, acaba por nos ensinar várias coisas e nós quase que não percebemos. Ao início, os desafios têm sempre a ver com quais foram os primeiros bandos, o BP, o Baden-Powell, o fundador do escotismo, onde é que se realizou o primeiro acampamento escotista. Pronto, obriga assim o escoteiro a conhecer a história do escotismo. E depois, nas divisões mais acima, já são coisas mesmo técnicas que nós temos que aprender em relação a primeiros socorros, acampamentos, e acho que é super importante, e acabamos por aprender coisas sem se perceberem. Exato. O nosso processo também passa por aí, por essas etapas, mas pronto, o lenço vai sempre mudando de cor. Ou seja, há os amarelos, há os verdes, há os... Sim, é lobitos amarelos, exploradores verdes, pioneiros azuis e caminheiros vermelhos. Que giro. É engraçado estas diferenças, e também há um facto curioso, que é o facto de a Laura ter apadrinhado a Maria quando ela foi receber o lenço, e é engraçado esta união entre os vários escotismos, tanto a nível católico como a nível não católico. Maria, no teu último ano foste guia da tua equipa. Ser guia é assim um papel engraçado, importante. O que é que significou ser guia para ti? É assim, deu-me muita autoconfiança, porque vi que os outros confiavam em mim, então se confiavam em mim, acho que eu também deveria confiar, e deu-me muito essa autoconfiança para a minha vida pessoal, e ainda hoje acho que foi uma grande ajuda, porque eu não era uma pessoa muito confiante, nem sou, mas acho que foi uma grande ajuda nesse sentido. E significou muito as pessoas ver que confiam em mim, tanto os chefes como os elementos da equipa, como os elementos da secção, confiarem em mim para ser guia. Para mim foi, até porque havia lá muitos elementos que já estavam nos escoteiros desde os lobitos, e eu tinha entrado há relativamente pouco tempo em relação a eles, e terem confiado em mim para esse papel para mim foi muito importante, sem dúvida. Tu falas que eles confiaram em ti porque de alguma forma houve um processo de eleição para fazer? Sim, Okay. costuma haver, sim. Para todas as funções? É assim, para a função de guia, o processo de eleição é assim mais rigoroso. Para as outras funções, debatemos em equipa, claro, sempre, mas a pessoa fica no cargo que se sentir mais confortável, e se os elementos de equipa acharem que a pessoa se adequa a esse cargo também, sim. Porque havia o cargo, por exemplo, de secretário, tesoureiro, cozinheiro, exatamente, sim. Engraçado. Laura, disseste-nos também que o escotismo valoriza muito a autonomia e a desenrascar-te, não é? O que é que tu trazes do escotismo para a tua vida? Bem, eu trago muita coisa do escotismo para a minha vida. Claro que eu, na minha opinião, o que eu levo de mais importante são mesmo as pessoas, porque eu fiz de Palmela a minha segunda casa, e as pessoas que eu conheci nos escoteiros estão comigo até hoje e vão ficar comigo para sempre, e tenho mesmo essa noção. Mas depois, claro que também acaba por nos ajudar muito na nossa vida pessoal, porque nós aprendemos lá valores que eu sinto que não tão facilmente aprendemos e tiramos esses valores do outro lado na nossa vida. Ensina-nos sempre a sorrir perante as nossas dificuldades. Eu sinto que na nossa vida pessoal, quando nos deparamos com um problema, nós muito mais facilmente vamos conseguir resolvê-lo, ou mesmo manter a calma diante de um problema, e vamos sempre conseguir, como mais prática, eu acho, e vamos sempre desenrascar de uma forma muito mais fácil com situações difíceis. Toda a gente se depara, né, ao longo da vida, e nós nos textos somos logo apresentados a essas situações desde bastante cedo, e temos que aprender a lidar com elas, e eu acho que os escoteiros nos preparam super bem nessas ocasiões. E também no, claro, trabalhar em equipa, que eu acho que os escoteiros em trabalhar em equipa é mesmo a melhor coisa. É a melhor escola, não é? Completamente. Se não trabalharmos em equipa, a coisa não se faz, não é? E lá é mesmo muito bom para aprendermos isso. Maria, tu disseste-nos que os valores do escotismo ainda hoje marcam a tua vida, a tua forma de estar, e inclusive estão presentes na tua futura profissão, porque agora já vais ser enfermeira. Podes-nos partilhar assim algum exemplo concreto? A Laura, como referiu, e eu acho que o mais importante mesmo nos escoteiros, e que é uma grande escola, é realmente o trabalho em equipa. Perceber a importância do trabalho em equipa, de não sermos egoístas, mesmo no fundo, é mesmo muito... É um valor que o escotismo passa mesmo, e que eu acho super importante, e na profissão de enfermagem é igual, porque temos de trabalhar em equipa para um bem comum, que neste caso é a saúde do doente e o bem-estar do doente, e acho que o escotismo nesse sentido preparou-me imenso, e não só nisso, mas também
na importância de ajudar o outro, de ajudar o próximo sem querer nada em troca, e acho que está muito relacionado com a minha futura profissão. E tu também nos disseste que mudou a tua forma de ver o mundo, ou seja, o ambiente, proteger o ambiente. Sim, eu já tinha esses valores incutidos em casa, pronto. Foi a educação que me deram, sempre de preservar o mundo, que é o mundo em que vivemos, e a natureza e tudo, mas eu vejo muitas pessoas da nossa idade, mais velhas, mais novos, por exemplo, uma coisa simples como é atirar o lixo ao chão, e às vezes não percebem o dano que isso pode causar, e acho que nos escuteiros nos incutem muito esses valores de valorizar o mundo, o meio ambiente em que vivemos, em tornar o mundo um pouco melhor do que o encontramos, que é uma frase do fundador do escotismo, Baden-Powell, e essa frase eu levo sempre para o resto da minha vida, e partilho muito com a Laura sempre, e acho mesmo muito importante, e vou levá-la para o resto da vida, porque acho mesmo que é esse valor que o escotismo incuta, é mesmo... Achas um bom modo muito importante, sim. Bora, quais é que achas que são as maiores diferenças dos vossos escotismos? Pronto, assim, a maior diferença é a vertente católica, sem dúvida. A AEP aceita qualquer tipo de religião, o CNE aceita a religião católica e praticam... Sim, regemos-nos pela fé cristã, sim, católica. Exato, e nós é somente o escotismo e o modo de vida que é viver através do escotismo e dos valores que Baden-Powell assim passou. Pronto, e depois temos várias diferenças, como por exemplo aqui conseguimos ver pelos nossos lenços, a cor dos lenços deles vai mudando de secção em secção, a nossa é sempre a mesma. Pronto, e depois em atividades... A farda também é a nossa diferente. farda é diferente. A minha camisa é sim, um castanho bege e os calções são azuis, e a da Laura os calções são castanhos. A camisa é igual, mas os calções são castanhos. Ai, que engraçado. E nós não temos saia, eles têm saia para cerimónias, acho eu. Sim. E nós é sempre calções. E as terminologias também, não é? Das secções, das divisões. Sim. E a nível daquilo que vocês colocam na camisa, as insígnias, são diferentes de uma para a outra ou mantêm? Eu acredito que as principais sejam iguais, sim. Sejam mas iguais. Por acaso não estou certa. Mas eu acho que as principais sim são iguais. Talvez as restantes mudem, mas não tenho a certeza. Eu também já não tenho grande noção disso, mas por exemplo, como nós através do lenço não conseguimos ver de que divisão é que somos, nós temos as jarreteiras que colocamos nas nossas meias com as cores, ou seja, enquanto eles têm a cor tanto no lenço como nas jarreteiras, vocês também têm jarreteiras, sim. nós temos somente nas jarreteiras. E por exemplo, nós é alcateia, eles também, mas depois acaba por ser tribo de escuteiros, tribo de exploradores, clãs, FIA, e vocês é pioneiros. Exploradores, pioneiros, caminheiros, sim. Acaba por mudar um pouco. Pronto, e de resto não sei se há grandes diferenças. Temos a alcateia, patrulha, depois os pioneiros já são a equipa e os caminheiros é o clã. Bando, sim. Vocês têm bandos na alcateia ou patrulha? Acho que são. Olha, por acaso. Olha, não estou certa, não sei nem dizer. Vocês, aliás, apesar de se chamarem equipa, não me estava a sair, vocês dão um nome à equipa. Sim, no nosso caso, e penso que seja assim em todos os agrupamentos, mas não tenho a certeza, os nomes das equipas eram figuras históricas que já foram pioneiros nas suas áreas. Como era a secção dos pioneiros, por exemplo, nós tínhamos a equipa Sócrates, a equipa Joana d'Arc, a equipa Leonardo da Vinci, que todos eles foram pioneiros nas suas diferentes áreas. E pronto, era por aí. Sim. Muito curioso. E na tua não há... Vocês não dão nomes, não há nada desta coisa, ou não? Os nossos nomes, por exemplo, na alcateia temos os bandos e os bandos têm sempre uma cor, ou seja, o bando cinzento, o bando castanho, o bando preto, o bando branco, e depois na tribo de escuteiros acabam por ser sempre as patrulhas com nomes de animais da selva. Nos lobitos é muito querido porque cada lobito também tem o nome de um animal da selva que tem que ser sempre menor que um lobo. Por exemplo, é a joaninha, é muito querido. E depois vão crescendo na tribo de escuteiros. Temos patrulhas, por exemplo, patrulha raposa, patrulha leão, e depois cada patrulha tem o seu grito, é muito giro também. E depois vai na tribo de exploradores também é patrulhas, mas depois nos caminheiros, por exemplo, nós tínhamos a ver com o Santiago de Compostela. Aí acho que muda, ou seja, não temos uma patrulha porque é o clã já é misto. Ou seja, nas outras as patrulhas são unissexo e sim, tem o nome de um animal da selva, mas no clã já é misto, acabamos por nos juntar todos e temos todos uma grande patrulha, mas não é uma patrulha, acaba por ser uma equipa, assim eu acho. Isto é um fator curioso, porque no escotismo é o contrário. Era isso certo? que eu ia dizer, nós contrariamente é sempre misto, desde os lobitos, sim. Sim, também acredito que sim. Nós é separado. Para cada uma de vocês, o que é que significa ser escoteira? Posso começar por ti, Laura? Bem, para mim ser escoteira é
pensar sempre no próximo, sem dúvida. E para mim, ser escoteira, primeiro, escoteira uma vez, escoteira sempre, escoteira para a vida. Para mim, eu acredito que seja mesmo um modo de vida, é um modo que nós acabamos por ver o mundo de uma forma diferente, e para mim ser escoteira é fazer parte de algo maior. Somos um grãozinho de uma praia maior, sem dúvida. Acabamos mesmo por fazer parte de uma família. Eu acho que nós, o humano, sente sempre a necessidade de fazer parte de algo, e os escoteiros é algo, e nós fazemos parte, e é super importante. É giro. E no teu caso, Maria? Difícil responder depois do que a Laura disse. Agora não podes copiar. Não, exato. Não, mas acredito que sim, como eu disse, os valores que os escoteiros incutem são muito importantes para a nossa vida pessoal, e eu levo para sempre. Para mim, o escotismo foi mesmo uma fase muito importante da minha vida, e quem sabe, quando eu saí dos escoteiros, quem estava lá, a minha chefe, os elementos da minha equipa, foi muito duro, foi muito difícil para mim, porque é como a Laura estava a dizer, para mim era um modo de vida. Eu acabei por não estar a conseguir conciliar com a vida pessoal e tive que fazer escolhas, não é? Mas foi muito duro, porque para mim foi mesmo muito importante os valores que eles nos passaram, a maneira como eu vivo a vida. Devo muito a estes 3 anos, que parece pouco, mas para mim foi muito, que tive nos escoteiros, e sem dúvida que ajudar o próximo, querer sempre fazer o bem, eu acho que foram coisas que eu aprendi nos escoteiros e que levo mesmo para o resto da minha vida. Então dúvida. acreditam que de alguma forma o escotismo é uma escola da vida? Sim, sem dúvida. Completamente. Ajuda-nos na nossa vida para de mim, uma forma incrível. A melhor escola da vida. Para mim também, Para mim, exatamente. Eu acho que se toda a gente tivesse a oportunidade, deviam ir para os escoteiros. E agora, por falar nisso, que conselho é que dariam para alguém que esteja a pensar em entrar, mas esteja com dúvidas? Pode começar por ti, Laura. Bem, eu acho que nunca é tarde para entrar nos escoteiros, porque os escoteiros precisam sempre de pessoas de qualquer idade, mesmo que sejam chefes, para ajudar nas divisões. Aquilo acabamos por encontrar sempre um propósito lá nos escoteiros, na minha opinião. E um conselho que eu dou é, não pensem muito, acho que vão sempre gostar, e vão, assim, mesmo que vão só um dia experimentar, vocês vão sempre aprender alguma coisa nesse único dia, vale sempre a pena. E mesmo que não se identifiquem, e está tudo certo, tiveram uma experiência diferente, eu acho que os escoteiros acabam por nos proporcionar experiências super diferentes. Eu já cheguei a ir fazer voluntariado à Espanha, nós acabamos mesmo por viver coisas que nós nem imaginamos que um dia podíamos fazer parte, e realmente eu acho que qualquer pessoa que esteja a pensar ir, é assim, podem não se identificar, mas que fiquem a perder algo, não ficam de certeza. E tu, Maria, que conselho darias? Com certeza, eu diria, como acabei de dizer agora. Eu acho que toda a gente que tenha a oportunidade e que queira experimentar, claro, porque há pessoas que não se identificam e não querem experimentar, e está tudo bem com isso, mas eu defendo muito que os escoteiros são muito importantes, e acho que toda a gente deveria por lá passar, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada, Laura. Foi com muito gosto que ouvimos as vossas histórias, as vossas experiências e o quanto o escotismo impactou a vossa vida, posso dizer. Sem dúvida. Obrigada. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Eu queria mandar um beijinho muito grande para o meu grupo 40 de Palmela. Olhem, e eu queria deixar a frase: procurem deixar o mundo um pouco melhor do que o encontraram. Sempre. Muito obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. E tu que estás desse lado, não te esqueças de nos seguir nas nossas redes sociais. Eu sou a Bianca. E eu, a Juliana, e este foi o Podemos Debater. Até à próxima.